Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande para falarmos muito de Flamengo e no vídeo de agora a gente vai trazer números. Embora no primeiro semestre o Flamengo não tenha anunciado muitos jogadores, foram apenas 2, Juninho e Danilo, mas o Flamengo divulgou o balanço desse primeiro semestre, mostrando que investiu 168 milhões de reais. Como assim, Vene? Mas teve também renovação de contrato, pagamento de luva. A gente vai trazer de maneira detalhada como foi esse gasto, como foi investido esses 168 milhões de reais. E Lucas Beltrán, a imprensa italiana continua noticiando que o Flamengo negocia. Eu vou trazer o que eu tenho de apuração para vocês aqui no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e, claro, hypar o vídeo, porque isso é importante. Agora vamos para as informações que eu sei que vocês estão esperando. Carrascal, inclusive, no álbum de fotos do Flamengo, divulgado no treino de sexta-feira, lá no fundo, em uma das fotos, foram 86 fotos no álbum, em uma das fotos, desfocado, dá para ver o Carrascal fazendo a sua bicicletinha lá no CT Ninho do Urubu, enquanto aguarda o envio do documento do Dínamo ao Flamengo, para o Flamengo poder anunciar de maneira oficial. O Flamengo só vai anunciar, e repito, até a gravação desse vídeo ele não foi anunciado ainda. E por que eu estou falando isso? Que é por conta do fuso horário. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira à noite. Quando for sábado pela manhã, lá na Rússia, o Dínamo pode enviar a documentação ao Flamengo. E aí o Flamengo anunciar. Então, para quem está assistindo ao vídeo, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, 8h09 da noite, horário de Brasília. Então, até a gravação desse vídeo, ele não foi anunciado ainda, porque o Flamengo ainda não recebeu esse documento. Por que não recebeu? Porque o time russo alega que o departamento jurídico está analisando antes de enviar ao Flamengo. Sobre o time de domingo, para pegar o Ceará. Vene, Samuel Lino pode ser titular? Pode. Ele tem condições de ser titular? Tem condições de ser titular. Jogar 90 minutos não tem como eu cravar. Mas ele tem condições de ser titular. Vene, na sua opinião, você acha que ele tem que ser titular? Com certeza. Com certeza. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele nem tinha treinado direito com os novos companheiros. Entrou e ficou 38 minutos em campo e fez o que fez. Deixou o Lianco no chão, fez gol, que foi bem anulado, mas fez gol, mostrou desenvoltura, mostrou que, taticamente, é um nível de jogador muito acima do futebol brasileiro. Então, não tem mais dúvidas, tem que ser titular. Ah, no lugar de quem? Bota ele na ponta esquerda, Bruno Henrique centralizado, ou Juninho centralizado, o Pedro está suspenso, não pode entrar em campo. Então, eu acho que eu não vejo motivos para ele não ser titular. Eu acho que tem que ser titular, só pega entrosamento jogando. O Saul, talvez, o Jorginho retorna, né? Acho que, enfim, poderia botar Jorginho e Saul juntos. Nossa Senhora, o Saul joga muita bola também, gente. O Saul joga muita bola. Na lateral direita eu manteria o Varela, vou ser sincero, e o Emerson Royal correr atrás dessa vaga no time titular. Sobre Léo Pereira, muita gente questionando, dizendo que ele tem que sair do time titular por conta da falha. Primeiro, o Felipe Luiz não vai tirá-lo. Segundo, se for tirá-lo, vai botar quem? O Danilo está lesionado. Vai botar o Cleiton? Vocês querem botar o Cleiton no time titular e deixar o Léo Pereira no banco por conta dessa falha? Eu acho que ele errou feio, acho que foi excesso de confiança, foi soberba, acho isso tudo. Mas não é motivo para tirá-lo do time titular, mesmo que o Danilo tivesse à disposição. Léo Pereira faz a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Não é por conta dessa falha que tem que tirá-lo, mas o Felipe Luiz internamente tem que puxar a orelha dele, sim, tem que cobrar o jogador, sim, tem que ter mais atenção. Esse tipo de lance pode acarretar na eliminação do Flamengo, porque o Flamengo, se não fizer gol lá em Minas Gerais, o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Então, Léo Pereira, abra os olhos, fique mais ligado, mas eu não sou a favor de tirá-lo do time titular, e a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz nem quer tirá-lo no time titular para o jogo contra o Ceará. Vamos agora falar de números, porque o Flamengo divulgou o balanço do primeiro semestre e mostrou que investiu 168 milhões de reais entre reforços e renovações de contrato. Vamos lá, investimento de maneira detalhada. Juninho, contratação, 37 milhões de reais. Plata, valor pago ao Al Saad, que
o jogador bateu meta, o Flamengo foi obrigado a comprar 50% do jogador que estava com o clube do Catar. 32 milhões de reais. Jorginho, contratação, chegou livre, entre aspas, mas o Flamengo pagou luvas e comissão, totalizou 23 milhões de reais. Pulgar, renovação, pela renovação, 19 milhões de reais. Danilo, contratação, chegou livre, luvas, 16 milhões de reais. Gerson, renovação mais valor pago ao Olympique de Marselha, 15 milhões de reais. Wesley, luvas na renovação, 6 milhões de reais. Alcaraz, valor pago ao Southampton, 4,2 milhões de reais. Luiz Araújo, valor pago à MLS, por conta da transferência ainda, 3,8 milhões de reais. Vinha, valor pago à Roma, parcela da compra do Vinha, 2,6 milhões de reais. Ayrton Lucas, valor pago ao Spartak, o Flamengo ainda está pagando ao Spartak por conta do Ayrton Lucas, 1,9 milhão de reais. Lohan, luvas, 1,4 milhão de reais. E outros que eles botaram lá, 2 milhões de reais. Cara, totalizando aí 168 milhões de reais. É um valor extremamente alto, investido entre contratações e renovações. No segundo semestre, com certeza, esse valor será muito maior, porque o Flamengo está investindo pesado, com chegada de Royal, Samuel Lino, mas quem? Saul. Embora o Jorginho já esteja colocado, digamos assim, no balanço do primeiro semestre. E o Lucas Beltrán, Vini, tem chance de chegar? A imprensa italiana continua noticiando. Gente, eu vou falar aquilo que eu já repeti aqui. A informação que eu tenho lá do Flamengo, que o Flamengo não avançou nas negociações e não tem conversas com o jogador para tentar convencê-lo a jogar no futebol sul-americano. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo estão ansiosos pela contratação desse jogador de 24 anos, argentino, que atua na Fiorentina. Mas, até o momento, no lado do Flamengo, o que me relatam é que não tem nada avançado e que nem deve avançar. Pelo contrário, não tem conversas em andamento agora. Porém, a imprensa italiana continua noticiando isso. Não sei se é cavada de jogador, seria leviano da minha parte dizer isso, cada um com sua apuração. Repito o que eu falo sempre aqui, não sou dono da verdade, só me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o que eu apurei foi exatamente isso. Nesse momento, nenhuma conversa avançada entre Flamengo e Lucas Beltrán. Confesso que eu queria a contratação de mais um jogador para brigar por uma vaga no time titular com o Pedro. Acho até que o Lucas Beltrán é um centroavante diferente do Pedro, tem mais mobilidade, digamos assim, mas até o momento, até onde eu sei, nada. Você está prestes a descobrir algo que pode mudar completamente o destino do Flamengo. Uma informação mantida sob sigilo absoluto dentro do ninho do urubu acaba de vazar. E o impacto é tão grande que até os jogadores ficaram em choque. Uma movimentação silenciosa feita nos bastidores por pessoas de confiança da diretoria pode ser o divisor de águas para o futuro do clube. E não estamos falando apenas de mais uma contratação qualquer. O que vem aí pode explodir como uma bomba em pleno meio da temporada. Então, se você é rubro-negro de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta agora o que você acha que está acontecendo no Mengão. Porque o que vamos revelar aqui é simplesmente inacreditável. Tudo começou com um nome que parecia improvável, distante, quase utópico: Lucas Beltrán. O atacante argentino, jovem, promissor, titular da Fiorentina e cotado para se firmar no futebol europeu, simplesmente balançou. Balançou mesmo. Não estamos falando de boatos, mas de uma proposta concreta e poderosa enviada diretamente pelos bastidores do Flamengo. Uma proposta que não apenas oferece salário robusto, estrutura de ponta e vitrine internacional, mas que toca num ponto que poucos clubes conseguem atingir: o coração do jogador. Sim, o Flamengo agiu como em seus melhores dias de mercado. Fez o mesmo jogo psicológico e financeiro que convenceu Rafinha, Felipe Luiz e David Luiz a voltarem ao Brasil no auge da carreira. E com Beltrán não foi diferente. Fontes ligadas diretamente ao departamento de futebol confirmaram que o projeto de carreira apresentado ao argentino foi simplesmente irrecusável. Um plano que envolve protagonismo imediato, segurança para sua família e a promessa de recolocar seu nome na lista de convocados de Lionel Scaloni para a seleção argentina.
E há quem diga que até o próprio Scaloni está de olho no desfecho dessa novela. Mas, se você acha que isso é tudo, se prepare. Porque enquanto os holofotes estavam voltados para Beltrán, uma negociação ainda mais surpreendente se desenrolava em silêncio absoluto. Jorge Carrascal, o meia colombiano que brilhou no futebol europeu e era dado como certo no futebol turco, já está no Rio de Janeiro. E o mais intrigante, ele assinou com o Flamengo sem que a imprensa tivesse tempo de antecipar o movimento. A operação foi tão discreta que pegou até jornalistas especializados de surpresa. Carrascal chega para ser mais do que apenas uma peça. Ele pode ser o cérebro que o Flamengo vinha buscando desde a saída de Gerson. Com técnica refinada, visão de jogo privilegiada e capacidade de flutuar entre as linhas, Carrascal tem tudo para ser o elo entre o meio-campo e o ataque rubro-negro. Fontes internas garantem. Felipe Luiz participou diretamente da análise tática que levou à contratação do colombiano. E mais, o nome de Carrascal já havia sido citado em reuniões internas ainda em maio, mas foi mantido sob sigilo até que a negociação estivesse completamente finalizada. Mas por que o Flamengo decidiu acelerar tanto essas movimentações? A resposta pode estar numa sombra que voltou a pairar sobre a Gávea: a situação de Jordián de Arrascaeta. O camisa 10, maestro do time, deixou o campo no intervalo contra o Ceará com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Inicialmente, a substituição foi tratada como preventiva, mas a verdade é outra. Internamente, o temor é de que a lesão seja mais grave do que o clube divulgou oficialmente. E mais uma vez, Arrascaeta corre o risco de ficar fora de um confronto decisivo, dessa vez contra o Atlético pela Copa do Brasil. Nos bastidores, o clima é de apreensão. O departamento médico tem adotado protocolos rigorosos, mas nem isso tem sido suficiente para manter o Uruguai longe das lesões. E diante desse cenário, o Flamengo viu a urgência de reforçar o setor de criação com alguém à altura. Carrascal não chega como reserva, ele chega como sombra, como alternativa, e, dependendo do diagnóstico final de Arrascaeta, como possível titular. A lista de desfalques, aliás, só cresce. Danilo, Matheus, Cunha, Cebolinha, De La Cruz, Michael, Pulgar e Luiz Araújo estão todos fora ou sob monitoramento, sem contar os casos de desgaste físico que vêm sendo tratados com extremo cuidado pela comissão técnica. O Flamengo está literalmente remendado. E mesmo assim, ainda tem chances reais de disputar todos os títulos da temporada. Mas algo precisava ser feito. E foi. José Botto, o homem de confiança da diretoria por questões técnicas, tem sido o grande articulador dessa virada de chave. Seu trabalho silencioso, meticuloso e estratégico tem transformado o mercado rubro-negro numa verdadeira sala de guerra. Além de Beltrán e Carrascal, o dirigente quer mais: um zagueiro experiente e um meia de imposição física. A ideia é reestruturar o elenco não apenas para o segundo semestre de 2025, mas para as próximas 2 temporadas. E não para por aí. Nos corredores da Gávea, um nome corre em sussurros: Saúl Ñíguez. Sim, o experiente meio-campista espanhol, que recentemente rescindiu com o Atlético de Madrid, foi oferecido ao Flamengo. Inicialmente descartado por questões salariais, o negócio pode voltar à pauta caso o clube avance na Libertadores e viabilize o reforço com apoio de patrocinadores. Seria uma jogada de mestre, trazer um jogador europeu de alto nível, sem custo de transferência e com potencial de liderar o meio-campo em jogos decisivos. Voltando ao presente, a situação de Arrascaeta é acompanhada de perto. O Flamengo emitiu nota oficial tentando tranquilizar a torcida, mas a verdade é que a preocupação é real. O uruguaio é o principal goleador no time em 2025 com 14 gols e 8 assistências em 36 jogos. E contra o Atlético, em Belo Horizonte, o time precisa reverter o 1-0 sofrido no Maracanã. Qualquer detalhe pode decidir a classificação. E estar sem seu principal jogador, mais uma vez, é uma dor de cabeça que ninguém queria viver. Mas, se há algo que esse Flamengo sabe fazer, é reagir sob pressão. A chegada de Carrascal já mostra isso. E se a proposta por Beltrán for aceita, teremos uma dupla sul-americana no ataque capaz de reescrever os capítulos finais dessa temporada.
Imagine só! Carrascal armando, Beltrán finalizando e Gabigol retornando ao protagonismo ao lado dos dois, sem contar Pedro, Bruno Henrique e o possível retorno de alguns lesionados nas próximas semanas. Enquanto isso, a torcida rubro-negra vive um misto de tensão e esperança. Os bastidores fervem, as negociações seguem a mil, e os próximos dias prometem ser eletrizantes. A novela Beltrán está prestes a ter um final inesperado. Carrascal já estreou nos treinamentos com intensidade e o elenco começa a se reorganizar em torno de um novo ciclo. Você que chegou até aqui, agora sabe o que poucos sabem. Está por dentro de informações que ainda nem chegaram nos grandes jornais esportivos. Por isso, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos e comenta agora o que você acha que está acontecendo no Mengão. Porque o que vamos revelar aqui é simplesmente inacreditável.